Em segundo lugar, eu quero dizer que o segundo evento, né, o primeiro, portanto, é o abominável da desolação, o anticristo entrando no Santos dos Santos. É o primeiro evento, né, que inicia de fato o fim de todas as coisas, tá? O segundo evento é a perseguição aos seguidores de Jesus pelo Império Romano renascido. Uau! Eu preciso explicar para vocês. Eu não estou dizendo aqui que o anticristo vai ser romano, tá? Nem italiano. Eu estou dizendo que ele vai ser um daqueles países ou nações ou povos que compunham o Império Romano na época de Daniel, tá? Por que a gente sabe disso? Daniel afirma que o perseguidor será do Império Romano renascido. Eu vou ler para vocês Daniel 9, 26 e 27. Depois das 62 semanas, será morto ungido, né? Aquelas 70 semanas de ano de Daniel, a 69ª termina com Jesus morrendo, ungido que é morto, né? E já não estará, ou seja, vai morrer, vai ser enterrado, né? E aí diz em seguida, e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Aqui está claramente falando da destruição do templo em 70 depois de Cristo. Quem que destruiu o templo? O templo? Os romanos. Tá? Então, este príncipe que há de vir é do mesmo povo que destruiu o santuário e a cidade. Eu vou ler de novo. Um príncipe que há de vir destruirá a cidade, né? E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, ou seja, o povo romano, que é do mesmo povo que esse príncipe que há de vir. E o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas, quer dizer, um hiato enorme, né? Do ano 70 até quando o anticristo vier. Aí fala, ele fará, esse príncipe que há de vir, que é o anticristo, fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, esse camarada, esse príncipe que há de vir, que nós sabemos que é do Império Romano, pode ser francês, pode ser português, pode ser inglês, pode ser até dos povos da Turquia, por exemplo, que tudo isso fazia parte do Império Romano. Esse camarada vai fazer um acordo de paz. O acordo de paz é por uma semana de anos, 7 anos. Só que na metade dos 7 anos ele vai romper o acordo. Quando você liga os pontos, né, você vai entender que isso vai acontecer quando ele entrar no Santos dos Santos, como Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2. Tá? Então, o texto diz que ele rompe o acordo de paz na metade dos 7 anos. E quando ele rompe esse acordo de paz, ele começa a assolar as pessoas que não o aceitam. E Jesus descreve esse período com muitos detalhes. Lá em Mateus 24, de 15 a 22, diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado não desça a tirar da casa de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar capa. Veja que tudo isso aqui diz respeito a judeus, porque a perseguição vai começar lá. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A perseguição começa na região de Jerusalém, onde o templo vai ser profanado, mas vai se espalhar no mundo inteiro, porque essa é uma tribulação como nunca houve no mundo inteiro. Tá bom? Mateus 24, de 21 e 22 diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Jesus usa aqui, gente, vários superlativos para dizer que esse evento será singular. Tá?
A gente sabe que já houve muitas guerras, muitas perseguições, muitos martírios, mas nada se compara a isso, segundo Jesus. Nunca houve desde a criação do mundo e nem jamais haverá. Então eu quero fazer aqui algumas comparações, tá? Na Primeira Guerra Mundial, morreram 20 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, 60 a 70 milhões de pessoas morreram. Em 2017, quando comemorou-se os 100 anos da Revolução Russa, porque ela foi em 1917, né? A Revolução Comunista, a Revolução Bolchevique, mais de 100 milhões de pessoas já foram mortas em todo o mundo. Rússia, 20 milhões de mortos, China, 65 milhões de mortos, Coreia do Norte, 2 milhões de mortos, Vietnã, 1 milhão de mortos, Leste Europeu, 1 milhão de mortos, África, 17 milhões de mortos e Afeganistão, 1,5 milhão de mortos. Ou seja, tudo isso no século XX, 100 milhões de pessoas morreram. E Jesus está dizendo que é ficha, que não se compara com a tribulação que virá, que nunca houve igual no mundo e nem jamais haverá. Gente, para vocês terem uma ideia de que vai ser isso, no Holocausto, eles fizeram a conta ali na região de Auschwitz e Treblinka, morria aproximadamente 2.000 judeus por dia. Sabe quanto vai morrer na tribulação, gente? 2,5 milhões de pessoas por dia. Mais 1.000 vezes a taxa de mortalidade de judeus nos principais campos de concentração que mataram os judeus. Então, qual é o primeiro sinal que vai, ser o gatilho para o fim? O primeiro sinal é o abominável da desolação. É o evento em que o anticristo entra no Santos dos Santos do templo, provavelmente na inauguração, e ali já tem um rompimento. O segundo evento é uma perseguição que nunca houve igual no mundo e nem jamais haverá. Jesus usa muitos superlativos. Um superlativo é um aumentativo ao máximo, né? Por exemplo, uma pessoa é grande, muito grande e a maior. Superlativo é o maior, tá? Então isso significa que Jesus diz, é o ápice, é a apoteose, é o maior de tudo que pode haver em termos de tribulação. Então, queridos, o primeiro evento que catapulta, que é o gatilho para o final dos tempos, é o abominável da desolação. O segundo evento é a perseguição para os crentes. E qual é o terceiro evento ou elemento que vai apontar para o fim e para a vinda do Senhor Jesus nas nuvens? É para o mundo inteiro, É o evangelho que será pregado por todo mundo. Mateus 24:14 diz, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho às nações. Então virá o fim. Muita gente usa esse texto para dizer que isso vai acontecer antes do arrebatamento. Não vai ser antes do arrebatamento. O arrebatamento, ele é iminente, pode acontecer qualquer hora, nesse momento que eu estou preparando essa mensagem. O arrebatamento poderia ser agora, meu querido, nesse momento que nós estamos falando. Então, não existe mais nada para o arrebatamento, mas para a segunda vinda tem 3 elementos que vão ser o gatilho para Jesus voltar. O primeiro, eu já disse, é o abominável da desolação. O anticristo entra no Santos dos Santos. O segundo é a grande perseguição sobre o mundo inteiro, a grande tribulação. E o terceiro é o evangelho que será pregado no mundo inteiro pelos 144 mil, pelas 2 testemunhas e também pelo testemunho pessoal de todos os convertidos. Lá em Apocalipse 12, versículo 11, a Bíblia diz assim, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Quer dizer, essa turma que vai estar aí, que se converteu de verdade, não está nem aí se vai morrer. Eles vão pregar. E o testemunho deles vai levar o evangelho para o mundo inteiro, gente. Não sei se o mundo inteiro vai se converter, claramente não. Mas o mundo inteiro vai ouvir, porque eles serão multiplicados e espalhados pelo mundo inteiro. Amém?